Como lidar com pessoas falsas? Eu estava pensando sobre isso esses dias e aí eu perguntei assim para Deus, eu falei: Deus, como que eu lido com esse tipo de situação? Porque é algo que eu tenho que lidar de vez em quando. E talvez você tenha que lidar com isso também com uma certa frequência. Pode ser que seja uma pessoa próxima de você, um familiar, um falso amigo, um colega de trabalho ou vários ambientes que você frequenta, que você tem que lidar com essa questão da falsidade. E refletindo sobre isso, eu perguntando para Deus, ele disse assim para mim: você já sabe como lidar com isso. E eu comecei a pensar um pouco acerca de como Jesus lidava com Judas. Ali é um exemplo perfeito de como lidar com pessoas falsas. Mas antes, eu quero falar para você que a primeira coisa que você tem que entender é que nós não temos o poder de mudar o outro. Nós temos esse poder? Não temos. Então, como a gente não tem o poder de mudar o outro, o que é que a gente faz? Nós aprendemos a lidar com o outro. Então, seria muito melhor, mais cômodo, se a gente tivesse como modificar ali as pessoas para que elas agissem do modo que a gente quer, que a gente espera. Mas não é assim. Então, a gente tem que aprender a lidar com as situações. Por quê? Algo que a psicóloga falou para mim na época que eu tive depressão, ansiedade, eu fiz tratamento por 1 ano e pouco. Ela falou assim para mim: você tem que aprender a lidar com o problema, porque você não pode resolver ele agora. Então, aprenda a enfrentar o problema. E eu fiquei assim pensando: nossa, eu não tinha assim raciocinado sobre isso, porque quando você está assim, com esses problemas psicológicos, você não consegue raciocinar muito bem, principalmente quando você está passando por situações muito difíceis ali. E aí, quando ela falou isso, me trouxe uma clareza e eu entendi que tem problemas que eu vou ter que enfrentar. Eu não vou poder correr. Por exemplo, se tu está em um trabalho que você tem pessoas falsas ali para lidar, você não tem como correr daquilo. Você vai ter que ficar e lidar, porque você precisa do trabalho para poder pagar suas contas. Então, tu tem que ficar e aprender a lidar com aquelas pessoas. Então, como você não pode mudar o outro, você tem que aprender a lidar com o outro. Então, a primeira coisa que tu tem que entender é isso. E aí, eu refletindo sobre, eu fiquei pensando em como Jesus, ele lidava com Judas. Observe, ele não se irritava, ele não se estressava com Judas. Ele fazia de conta que ele não sabia. E tu acha mesmo que Jesus não sabia quem era Judas? Tu acha que ele não sabia a intenção do coração de Judas? Ele sabia. Ele tinha convicção de quem era Judas, do que estava ali dentro do coração dele. Ele sabia. Tanto que ele fala que ali no meio deles estava alguém que iria traí-lo. Então ele conhecia bem Judas e todos os que andavam com ele. Só que ele agia como se nada estivesse acontecendo, como se ele não soubesse por quê. Porque o mal não estava nele, o mal estava em Judas. A questão é que quando nós sabemos que tem alguém que é falso com a gente, que fala mal da gente por trás, nós nos sentimos injustiçados. Aquilo é injustiça. Essa é a verdade. Nós ficamos com sede de justiça. A gente quer ver justiça acontecer. A gente quer ver Deus fazer alguma coisa. Às vezes até fulminar a pessoa. Fala a verdade. Às vezes é isso que a gente quer. Porque isso é injusto. E tu pensa assim, nossa, o que é que eu faço de mal para a pessoa? Porque uma coisa é quando você teve um problema com alguém e a pessoa não gosta de você. Mas e quando não aconteceu nada e a pessoa não gosta de você, sendo que tu não fez nada para ela, nada de mal, não aconteceu nada entre vocês, nenhum problema e a pessoa é falsa com você, ela não gosta de você, ela fala mal de você por trás, às vezes é inveja, que é um sentimento de insatisfação, porque a pessoa vê algo em você, um brilho diferente, não é nem sobre algo que você tem, mas é sobre aquilo que você carrega. E aí você fica assim, chateado, se sente injustiçado, só que tu tem que entender que o mal não está em você, o mal está na outra pessoa. Então Jesus sabia disso. Ele sabia quem era Judas, ele sabia quem eram todos que caminhavam com ele, só que ele agia naturalmente. Então, uma forma assim que eu lido com gente falsa, eu já tive que lidar com muitas, às vezes eu tenho que lidar sim ainda, hoje menos do que antes. Eu sempre costumo agir como se eu não soubesse de nada,
como se a pessoa realmente estivesse me enganando. E aí eu deixo ela estar, na verdade, enganando a si própria e pensando que está me enganando, só que eu faço de conta que ela está conseguindo. Sabe, eu não fico debatendo, eu não vou chegar na cara e falar, não, você está errado, você tem que se consertar, você tem que não sei o quê. Não, eu fico bem tranquila. Deixo a pessoa pensar o que ela quiser, que ela está conseguindo me convencer. Deixo ela falar, não debato, não faço nada. Por quê? Era assim que Jesus lidava com Judas, lembra? Então tinha um espírito de engano ali por trás de Judas, que estava atuando nele. Ele era um traidor. Jesus sabia que ele era traidor, mas o que ele fazia? Ele ficava tranquilo como ele era, manso, humilde, fazia de conta que nada estava acontecendo e que ele não sabia de nada, mas sabendo de tudo. Você está conseguindo captar? Então é assim que você lida com gente falsa, com gente que na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Não vá brigar, não vá ofender a pessoa, porque na verdade a intenção é te provocar, de certo modo. A depender de como acontece, a intenção é essa. Então, quando você reage com ódio, você reage com ira, você revida, você está dando à pessoa o que ela quer, que na verdade a gente sabe quem está por trás, né? Tem o mau caráter da pessoa também? Tem. Mas a gente sabe também quem atua por trás dessas pessoas. Porque esse tipo de situação é característico de quem? Do inimigo. São características malignas. Então, tu não tem que revidar, tu não tem que se preocupar. E nem se sentir injustiçado, porque, ainda que de fato seja, lembre-se que não é você que vai prestar conta daquelas coisas, mas é a pessoa. Então, Jesus sabia, tanto que você vê que Judas, ele se sentiu tão mal depois que aconteceu aquilo, que Jesus foi para a cruz, porque ele contribuiu para que Jesus fosse para a cruz. E você lembra o que aconteceu com Judas? O final dele foi triste. Então, quem perdeu foi quem? Judas. Jesus não perdeu nada. No final, ele ressuscitou, ele venceu. E Judas? Qual foi o final de Judas? Você lembra? Foi triste. Então, a forma de lidar com gente falsa é essa. Você ser frio. Frio como? Não é que você é uma pessoa sem amor. É aquela frieza no sentido de ignorar aquilo. Faz de conta que não está acontecendo nada. Faz de conta que tu não sabe de nada. Você vê que Jesus chamou até Judas de amigo. Ele sabia o que ele estava prestes a fazer. E ele chamou Judas de amigo. Eu não estou falando aqui para você chamar uma pessoa falsa de amigo. Mas eu estou falando que foi a forma que ele agiu. Porque ele entendeu que brigar, revidar, debater não iria resolver o problema. Então, o que ele fez? Ele relevou e deixou que Judas pensasse que estava enganando a ele próprio, ao mestre, né? Então, do mesmo modo, tu tem que agir com as pessoas falsas. Faz de conta que nada está acontecendo. Ouve a pessoa falar. Eu passei por situações assim, há um tempo atrás, que as pessoas ficavam pensando que estavam me enganando, tentando me manipular, tentando falar que, na verdade, eu que estava errada e fez alguma coisa errada, mas não sabe reconhecer. Falar assim, realmente eu errei nisso, isso não foi legal, essa atitude não foi boa. E aí a pessoa pega e tenta inverter a situação e colocar a situação contra você, como se você que estivesse errado. Já aconteceu com você isso? Conta aqui embaixo nos comentários se já aconteceu. Aconteceu comigo algumas vezes. Eu fiz de conta que eu estava errada mesmo e no final ainda pedi perdão. Só que a própria pessoa sabe que ela está com espírito de engano e que ela está enganando ela mesma, não é a mim. E um dia nós prestaremos contas de tudo isso. Então, gente, isso daqui é bem sério. E para você conseguir viver em paz aqui na Terra, tem que ser assim. Tem que ir relevando, tem que ir deixando, porque senão você fica doido. Então é isso, eu queria passar essa dica para vocês aqui, porque eu fiquei lembrando esses dias sobre isso. Eu espero ter ajudado você com mais esse vídeo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.